Hello, guys. Let's go to study the grammar points of our class. Vamos então estudar a gramática. Let's go. Essa semana estamos iniciando aqui o estudo do capítulo 7, chapter 7. Okay, guys? So, this chapter is really easy to study because it is a subject that we have studied many times. The passive. Ok, guys? Então, nós estudamos várias vezes sobre passive, né? Passive voice. Então, deixa eu só aumentar aqui a tela. Tá? O capítulo é Our Heritage. Just a minute. So, guys, the chapter 7, Our Heritage, and we are going to study today the grammar. The page is 67, all right? Page 67, the passive statements. Então, a gente vai estudar aqui a estrutura do passive, como que ele funciona, a gente vai relembrar nessa estrutura. Vocês em algum momento já estudaram sobre isso, mas a gente vai fazer aqui numa checagem, ok? Let's go! The passive statements. We form the passive with the correct form of be plus past participle, plus by agent. Então, como que a gente forma esse passive voice, né? No caso, a voz passiva em inglês é passive voice. E a estrutura é muito simples, guys. Vocês irão ter, né? Nessa estrutura, o verbo to be, mais o passado, particípio passado do verbo principal. E em seguida, você vai ter by, significa pelo, no caso, é como se você dissesse, a casa foi construída pelo João, um exemplo. So, the house was built by John. Ok, guys? Então, esse by, ele vai significar esse pelo fulano. Em seguida, o nome da pessoa. Vamos verificar aqui alguns exemplos para poder, né, facilitar a compreensão para vocês. Let's go. Old coins are found here sometimes. Temos aqui old coins, verbo to be no presente, found, que é o quê? Past participle, do verbo find, que é o verbo encontrar, ok, guys? E em seguida temos aqui um complemento, here sometimes, ok? Então, nesse primeiro caso aqui, a gente não sabe quem encontrou essas moedas antigas. Não sabemos onde, né, quem encontrou. É uma frase, como eu vou dizer, é uma frase que a gente fala de uma maneira aleatória.
quando falamos sobre qualquer pessoa. Então, nesse caso, você não vai usar o by e em seguida o nome, porque você não sabe quem foi quem encontrou. Aqui está falando de uma maneira geral, não específica. So, em seguida, nós temos um outro exemplo que está, né, bem diferente, né, do primeiro. No segundo exemplo, just a minute. Sorry, guys. Eu tive que fechar a porta ali para não vir barulho. Retornando. So, temos aqui a situação, né, de old coins are found here sometimes, que a gente não especificou quem achou. E em seguida temos this ornament was discovered by. Olha o by aqui aparecendo, galera. Então, toda vez que for específico, a gente vai usar o by. Então, temos aqui, this ornament was discovered by an archaeologist last year. An archaeologist, ou seja, um arqueologista, né? Ou a gente chama aqui de arqueólogo, né? Um arqueologista last year, no último ano. Então, foi descoberto por quem, né? Pelo arqueologista, tá? Então, aqui a gente está dizendo, né? Quem encontrou? Você está especificando, ok? E no caso, ornament, ele significa o quê? Significa, pode ser um enfeite, pode ser algo que a pessoa usava para se enfeitar, pode ser algum artefato nesse sentido, né? Coisas que possam expressar como era a cultura em determinado período, dependendo de onde ele pega esse ornamento. Por exemplo, no Egito, eles usavam muitos colares, né? Pulseiras, dentre outros enfeites, outras coisas. E quando um arqueólogo encontra algo do tipo, né? É um artefato, algo muito antigo, né, e valioso. Let's go. Temos aqui, we use be in the same tense that we would use in an active sentence. Examples, people are using all the computers. All the computers are being used. Note que na primeira está utilizando a voz ativa, ok? Como está dizendo aqui, ó, act sentence. Deixa eu apagar aqui por feio. Vou fazer uma seta bonitinha. Isso. So.
agora melhorou. Então, active sentence, ou seja, uma sentença que está na voz ativa. Temos o sujeito da frase, né, the subject, people. People está falando de quê? De pessoas. Então, não especifica, generaliza. Está falando de pessoas de uma maneira o quê? Geral. Então, não tem como, se não tem como especificar, você não vai usar o by. Tá? E aqui nós temos o tempo que? Present continuous, né? Temos aqui o uso do present continuous tense. Verbo to be, verbo principal com acréscimo de ing. Quando a gente forma o passive voice, a regra é a seguinte: o que era objeto vai ser sujeito, o que era sujeito passa a ser objeto ou complemento. Então, a gente vai fazer essa troca, ó, vai inverter. Então, all the computers, que estava aqui no final, veio para onde? Veio para aqui, ó. All the computers aqui no início. All the computers. Você mantém o verbo to be, já que se trata do present continuous. Vai manter esse verbo to be no presente. Vai acrescentar o verbo to be no infinitivo, ao invés dele conjugado no presente. Vai acrescentar ele no infinitivo, que é o be, né? Só que ele, o que você vai fazer? Você vai conjugar esse verbo, que em sua forma natural fica no infinitivo, você vai conjugá-lo no gerúndio. Por quê? Porque é present continuous, e present continuous tem que ter ing, ok? É por isso que aqui fica o verbo to be com ing. Então, vai ficar are being used. Esse aqui é o verbo no past participle. Como esse verbo aqui é regular, lembrando da regra dos verbos regulares. Os verbos regulares, eles são os verbos que, conjugados no passado ou no particípio passado, você apenas vai fazer um acréscimo de ed. Tem algumas exceções? Tem. Tem alguns verbos em que você só vai precisar acrescentar a letra D, outros verbos em que você vai ter IED, ok? Mas, de qualquer forma, como esse verbo é regular, ele não tem uma grande mudança na aparência, ele só tem esse acréscimo de letra D no final, porque o verbo original é o quê? É use. Então, você só acrescenta a letra D. Então, como que ficou na voz... no caso, como que ficou nessa mudança de voz ativa para a voz passiva? Ficou all the computers are being used. Repetindo, voz ativa. People are using all the computers. Voz passiva. All the computers are being used. No caso, passive voice. Vamos em frente. Let's go. Go ahead. After be, going to, and modal verbs such as can, could, may, and will, we use be plus past participle. Examples. Aqui, nós já temos uma outra situação. Prestem atenção. Você antes conseguiu ver agora um ótimo exemplo com present continuous. Porém, você tem o uso da voz passiva em todos os tempos verbais. Então, é uma matéria que exige de você uma certa atenção na conjugação dos verbos. Além de você ter que lembrar que tem que inverter os papéis ali, né, do sujeito com o objeto, você também tem que lembrar das várias conjugações em língua inglesa.
Então, é uma ótima oportunidade para você treinar essa questão, né? Aquela questão de você se questionar, será que eu consigo conjugar vários tempos verbais no presente, no passado e no futuro? Porque dentro do presente, do passado e do futuro, há várias formas de conjugação, correto? Então, você tem que ter em mente isso, que você vai fazer esse exercício, né, de treino. Ok? Então, o primeiro exemplo está no future. Só que aqui a gente já tem o will, o verbo to be no infinitivo, e você tem aqui given, que é o particípio passado do verbo give, ok? Que é o verbo que dar, fornecer. Então, the artifact will be given to a museum, né? Um artefato, né, será o que? Dado ao museu. A gente não usa muito isso em português, então em inglês a gente também vai utilizar. Depois nós temos the passive voice is used when we aren't interested in who or what does something. Foi aquilo que eu expliquei lá em cima. Quando você não precisa, não tem a necessidade de citar quem fez, você não vai usar o by. Antes da gente continuar, eu esqueci aqui do segundo exemplo. Cameras can't be used in here, né? No caso aqui a gente tem o uso de quê? De um modal verb. Lembrando que os modal verbs funcionam como verbos auxiliares e acrescentam uma informação extra ao verbo. Por isso que recebe esse nome de modal. Ele está moldando o verbo, ele está enfeitando esse verbo. Certo? Então, can é o modal verb que indica o quê? Que você tenha a capacidade de fazer algo ou até mesmo a permissão para fazer algo. E aqui está sendo utilizado no sentido de permissão. Então, a pessoa não, no caso, não tem autorização. As pessoas não têm autorização para usar as câmeras ali. Então, as câmeras não podem ser o quê? Usadas aqui. Cameras can't be used here. Ok, guys? Cameras can't be used. Vamos lá. The passive is used when we aren't interested in who or what does something, or we don't know who or what does something. The action is more important than who did the action. Examples. Vamos lá. Novamente aquela situação. Nem sempre a ação vai estar interessada, a ação tem que ser direcionada para quem praticou. Normalmente a frase no passive voice vai estar interessada em quem, no caso, não em quem praticou, mas sim na própria ação, guys, na ação em si. Ok? Então, temos aqui, the heirloom was uncovered in a field. The museum has been renovated recently. Né? Então, essa palavrinha aqui, ó, hello, é o mesmo que relíquia. Pode ser no sentido de uma herança ou algo escondido, esquecido no tempo, mas que é valioso, né? Uncovered é no sentido de que foi o que é descoberto, né? Cover é o que é a capa. Então, o verbo cover é no sentido de cobrir algo. Uncovered é descobrir, né? Temos lá. Eu adoro esses trocadilhos do idioma. É tão bom. É muito engraçado. Vamos lá. When we want to include information about who or what does something, we use by plus agent, né? Então, quando for interessante incluir a informação de quem ou que praticou alguma coisa,
fez, né, a ação, você coloca, né, como eu já disse antes, mas vale a pena repetir, by and agent. Example, this book was owned by ancestors, né? Então, você tem ali a origem, você tem ali de onde veio, de quem praticou, né? Então, está dizendo aqui que o livro era algo que foi algo que pertencia aos, no caso, traduzindo literalmente, aos meus ancestrais. Basicamente isso que está dizendo, tá? Esse owned é no sentido de algo que você possui, algo que pertence a você. Ou que pertence a outra pessoa, enfim. The past transformations. When we change an active sentence to a passive sentence, the object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence, and the subject of the active sentence becomes the agent of the passive sentence. Como eu tinha explicado lá em cima, a gente faz essa troca de posições. Vamos imaginar que aqui nós estamos fazendo a dança das cadeiras. Quem nunca brincou de dança das cadeiras, né? A gente tem uma inversão. We change the positions, alright? So, here we are going to do that. Você tem aqui Shakespeare wrote Hamlet. Aqui está no active voice, tá? Voz ativa. Subject, Shakespeare, que é o sujeito. Verb, wrote, que é o verbo escrever no passado, no past simple. Hamlet, que é o objeto da frase. Mudando para passive voice. Hamlet, subject. Antes ele era o quê? Sujeito. E passou a ser... Antes ele era o objeto, desculpe. Objeto. The object. And now it is the subject. Was written. Por que essa estrutura, professor? Was written. Why I have to do this sentence like that? Por quê? Porque você aqui está colocando que foi escrito. Então, você tem o verbo to be no passado, porque o verbo aqui em cima está no past simple. E você tem aqui o verbo write conjugado no particípio passado, past participle. Ok? Então, a gente acrescenta by Shakespeare. Ok, guys? Porque antes ele era o quê? The subject. And now ele é o quê? O agente, né? Ele está servindo aqui como um complemento da frase, ele é o agente. Ele é quem praticou a ação, mas aqui na estrutura da frase, o sujeito vai ser Hamlet. Não é difícil de entender. É só prestar bem atenção que dá pra gente, ó, seguir, vocês irão arrasar utilizando o passive voice com a maior tranquilidade. Vamos lá. Remember, only verbs which take an object, transitive verbs, have a passive form. In a passive sentence, we use by before the agent. Ou seja, você só vai usar o by quando você tiver um agente da ação. Você não vai usar o by com um objeto. Ok? Então, The Lord of the Rings films were directed by Peter Jackson. Eu amo esse filme, eu amo essa trilogia, né? The Lord of the Kings.
Assisti muito, assisti tanto que enjoei. De tanto que assisti Senhor dos Anéis, gente. Quem já leu o livro? Eu tenho interesse de ler o livro do Senhor dos Anéis. Por quê? Porque o escritor, né, que é o Tolkien, ele criou uma língua, ele criou um idioma para os personagens do livro. Vocês têm noção de como esse cara é inteligente? Ele criou uma língua do nada. Ele estudou como que funcionam vários idiomas, estudou idiomas antigos e então fez, com base nessas pesquisas dele, porque ele, se eu não estou enganada, ele é linguista. O que é um linguista? É um cientista da língua, é alguém que estuda os idiomas. Então, ele criou um idioma para colocar lá no livro dele, gente. Coisa impressionante. So, we omit by plus agent. When the agent is a noun. Isso eu já falei lá em cima. Quando você não sabe quem é, você não vai colocar by fulano. Se você não sabe, se é desconhecido. Se tiver escrito someone, people, você não vai escrever by someone. Você não precisa colocar essa parte. My bike was stolen during the night. Ou seja, a bicicleta foi o quê? Was stolen. É o particípio passado do verbo, né? Steal, que é o verbo quê? Roubar, né, galera? Let's go. Então, aqui, como você não sabe quem roubou, você não vai dizer pai, fulano. Entendeu? Vamos lá. When the agent isn't important, is less important than the action. Or if we don't want to name the agent. Ou seja, se o agente não for importante, ou se eu não estiver a fim de dizer quem é, porque realmente não tem importância, eu não vou dizer. Vou só me basear ali na ação. So, my mother has been offered a new job. Ou seja, foi oferecido para a mãe da criança, da pessoa, né, um novo emprego. It isn't always possible to omit by plus agent. Some sentences don't make sense without this extra information. Então, temos aqui, por exemplo, Hamlet was written by Shakespeare. Nesse caso, by Shakespeare é obrigatório. Você não teria como falar uma frase dessas sem dizer que foi feita por Shakespeare. É nesse sentido, não teria sentido você só falar Hamlet was written, né? Hamlet foi escrito. Nesse caso, você tem que dizer by Shakespeare. Recomendo, tá? A leitura de Shakespeare é complexo, mas é muito bom. E os filmes também, baseados nas obras dele, maravilhosos. Nas peças. Vamos lá. The passive. Questions and short answers. We form questions in the passive with question word, the correct form of be, subject, past participle by agent. Vamos lá. Quando você forma uma pergunta usando voz passiva, você tem que prestar atenção no question word. O que são as question words? É o how, você pode usar o what, né? São palavrinhas que nós utilizamos para fazer perguntas. Então, por exemplo, aqui nós temos how. How é um elemento, né? Um pronomezinho que a gente usa muito para fazer pergunta. Então, você tem aqui, how is this word pronounced? Aí depois você tem, where were the paintings taken? Né? Então, no caso, você também tem essa possibilidade de fazer essa pergunta na voz passiva.
So, in yes or no questions, we omit the question word. The correct form of be plus subject plus past participle. Examples. Were you invited to Maya's house? Ou seja, quando você somente quiser uma resposta sim ou não, você não precisa usar as palavrinhas que normalmente a gente utiliza numa pergunta. Você pode fazer uma pergunta direta sem usar a question word, a palavra que é usada para fazer perguntas. Vamos lá. In questions with modal verbs, we use be plus past participle. Can dictionaries be used in the exam? Where will the magazine be sold? Então, em perguntas com modal verbs, né? E que usam também o verbo, né? Em que você vai ter o uso do verbo to be, né? Você vai ter esse uso de modal verb normalmente. Então, nós temos aqui can, que é modal verb, e will, que também é modal verb. Então, toda vez que tiver esse modal verb, você vai ter que usar o quê? Be mais o past participle. Quando você tiver que fazer a voz passiva com modal verb. Concluindo aqui nossa aula. We form short answers to passive questions with yes or no, subject plus the positive or negative form of the auxiliary verb or modal verb. Então, você tem como fazer, né, pequenas respostas para perguntas do tipo, né, respostas na afirmativa ou na negativa, usando yes ou no no início, em seguida o sujeito da frase, e depois você vai colocar a forma, né, desse verbo, né, que pode ser um auxiliary verb ou um modal verb. Vamos ver os exemplos. Were the rooms being cleaned? No, they weren't. Tá vendo? They. Aí você teve aqui, né? Uma resposta curta, tá vendo? Have the invitations been sent? Yes, they have. Não precisa falar tudo. Ok? Vamos agora para o finalzinho. Use de have e get something done. We form the structure like this. Subject plus correct form of have, get, plus object, plus past participle. Então, você vai ter aqui sujeito, a forma correta, né, do verbo have, ou do verbo get, mais o objeto, que no caso esses verbos, eles pedem objeto, mais o particípio passado. Exemplo. I had the house painted. Olha que legal. I had the house é o objeto. E em seguida, painted, que é o verbo no particípio. Depois você tem aqui get. My eyes é o objeto. Tasted. Olha que legal. We use have or get something done to talk about something that another person do for us. I've just had my hair cut. I arranged for someone to cut my hair. I've just cut my hair. I cut my hair myself. So, a estrutura é que vai dizer, né? Aqui, você está dizendo que você arrumou alguém para poder cortar o seu cabelo. Já na segunda frase, você está dizendo que você cortou sozinho. Ok? So, get something done is more informal than have something done. Então, você usando get something done, você estará usando o quê? A linguagem informal. E se você usar have something done, você estará usando a linguagem formal. Concluir aqui a explicação, tá? Do grammar
of the Unit 7. Unit 7, guys. See you. Thank you very much. Goodbye.